Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós estamos começando, né, mais uma aula aí, a aula de número 11, e essa aula de hoje ela vai ser uma aula de revisão. Conforme a orientação do colégio, nós vamos revisar todo o conteúdo, né, que foi estudado até a última semana, para que vocês possam fazer uma avaliação na semana que vem. Ao final eu vou falar, né, vou dar algumas instruções, algumas indicações como é que vai ser a nossa prova, tá? Então vamos dar início aí à nossa aula. Como é que vai ser essa revisão? A revisão vai ser assim: eu preparei um material em slide e cada um dos slides eles vão trazer informações sobre cada aula que nós tivemos. Então nós tivemos aí 10 aulas até hoje, né? E em cada slide eu vou estar colocando ali o conteúdo, pelo menos assim, a parte principal do conteúdo de cada aula e pelo menos uma questão sobre as aulas. Então, a princípio, né, para adiantar aí para vocês, é importante que vocês peguem as listas de exercícios que eu passei e estudem elas também, tá? Então, as atividades que nós fizemos é importante para a prova, tá? Algumas questões para a prova eu vou tirar questões do que foi discutido, do que foi feito nas listas de atividade, tanto da apostila que a gente fez, né? Da última aula também e daquela lista maior. Mas mais à frente eu vou estar orientando vocês aí com mais detalhes. Então vamos lá. Nosso primeiro slide eu coloquei aqui, aula 11. Então, seguindo aí, revisando o conteúdo na primeira aula. A primeira aula, o que foi visto na primeira aula? Basicamente, eu levei os equipamentos, alguns equipamentos do colégio para a sala, eu fiz a apresentação da disciplina, né? Falei o que é a topografia e apresentei os aparelhos. Falei também qual que é a utilização dos aparelhos, qual que é a aplicação deles, né? Como é que eles são utilizados. Então, eu fiz um resumo sobre isso. Então, eu vou só para relembrar, principalmente também quem não esteve na primeira aula, né? Nós temos aí, ó, o conceito de topografia. O que é topografia? É a ciência que estuda uma área de terra limitada com a finalidade de conhecer sua forma quanto ao contorno e ao relevo, sua orientação sem levar em consideração a curvatura da terra. Então é importante que vocês considerem essa questão aqui, ó, da curvatura da terra. Toda vez que você for escrever o que é topografia ou responder algo sobre topografia, a topografia ela não leva em consideração essa curvatura da terra, ok? Qual que é o objetivo principal da topografia? O objetivo principal da topografia ela é descrever, né, o contorno, que é, né, as limitações de uma determinada área, mostrar a orientação, ou seja, onde está localizado. Então, a topografia basicamente é descrição de uma área do solo, de uma área da Terra, de uma área do planeta. Né? Porque grafia é escrita e topo é terra, solo. Então, é uma descrição de uma área de terra. Então é isso, o conceito principal de topografia. Nós falamos, né, na primeira aula e a apresentação dos equipamentos. Então, um dos primeiros equipamentos aí que eu apresentei para vocês, que nós utilizamos, foi o teodolito. A principal característica do teodolito é, é um instrumento óptico. Esse instrumento óptico utilizado para medir ângulos horizontais e verticais, né? E vamos lembrar o seguinte, que o teodolito, ele é um aparelho que eu coloquei aqui para vocês, ó. Ele depende de o operador anotar as informações que estão sendo lidas, colocar numa planilha e depois fazer esse cálculo manual ou utilizar uma calculadora, né, para fazer o cálculo. Porque o aparelho mesmo, o teodolito, ele não faz cálculo nenhum. Então a pessoa precisa anotar as informações que são lidas ali e depois passar para uma tabela, para uma planilha e fazer os cálculos posteriormente. Então é isso aí. Vamos seguindo então. Próximo slide.
A estação total. Eu já falei algumas vezes para vocês que a estação total nada mais é do que um teodolito, porque faz medidas de ângulos e distâncias, porém ela tem uma estação digital aqui, ó, um microcomputador, né, que grava as informações, registra as informações e dependendo do modelo, da marca, faz o processamento dessas informações. Vou dar um exemplo. Vamos supor que foi feito, eu tenho lá um lote para fazer um levantamento, né, uma medição, aí eu consegui obter as informações de cada canto desse, ó, os ângulos, as distâncias, e ao final de tudo isso, a própria estação ela tem a função ali que consegue gerar para você a área em metros quadrados. Se fosse um teodolito, por exemplo, eu teria que fazer isso manualmente usando a calculadora, aplicando fórmulas e usando calculadora. Já a estação não precisa. A estação, dependendo, ela consegue te dar uma noção rápida ali do que você tem naquela área, ok? Então aqui, ó, estação total ou taquímetro é um instrumento eletrônico utilizado na medida de ângulos e distâncias, assim como o teodolito, né? A evolução dos instrumentos de medida de ângulos e distâncias trouxe como consequência o surgimento desse novo instrumento que pode ser explicado como a junção do teodolito eletrônico. O teodolito eletrônico, depois eu vou apresentar para vocês, né? Existe esse teodolito eletrônico, o colégio tem um, né? Uma oportunidade eu mostro para vocês. Com distanciômetro. Então, são dois aparelhos, o teodolito e o distanciômetro, que é um aparelho que consegue medir só a distância. Então, uniu os dois aparelhos, fez aí a estação total. Ok? Próximo aparelho. O nível é um aparelho utilizado, como o próprio nome diz, para nivelamento, né? Também apresentei um nível para vocês, um pouco parecido com esse que está aqui na imagem. Tá? Ele trabalha basicamente com nivelamento. Então esse aparelho ele só gira na horizontal, ele não gira na vertical não, só na horizontal mesmo. Muito usado para nivelamento de estradas, redes de saneamento, rede de água, esgoto, para a gente conseguir fazer o nivelamento. Por exemplo, uma determinada rede de esgoto, ela tem, vamos supor, o ponto de partida é aqui, né? Início da coleta. Aí essa rede ela vai movimentando e o objetivo é levar para uma área de estação num ponto mais baixo. Então, para que essa rede possa, por exemplo, o esgoto possa escoar todo por gravidade, é preciso ter uma certa porcentagem de caída para que tenha escoamento por gravidade. Então, para obter essa diferença de nível e fazer a marcação, né, do local correto e a altura correta que tem que ser colocada a tubulação, então o nível ele pode ser utilizado para esse tipo de serviço. Wesley, o teodolito faz? Faz. A estação faz? Faz também. Mas o nível é um equipamento específico para isso. Aí, dependendo do serviço, vai muito da opção, né, do técnico em utilizar o equipamento. Tá? E para a estrada também é a mesma coisa. Construção de estradas, pontes, verificar a questão de equipamentos também, nivelamento, né? Então depende aí do tipo de trabalho que vai ser feito. GPS topográfico. Aqui na primeira aula eu não apresentei esse GPS, né? É um equipamento que a escola não possui. Esse GPS é um GPS específico para topografia. Ele é bem diferente de um GPS de navegação, de um GPS que nós temos no celular. Porque o GPS que nós temos no celular de navegação, ele pode nos dar uma precisão aí com erro muito grande. Então, como topografia ela é uma disciplina, uma matéria, um conteúdo, uma ciência, né, que trabalha com precisão, o GPS ele precisa ser um GPS que seja capaz de comunicar com mais satélites e que tenha uma precisão maior do ponto indicado. Então, por exemplo, bem rapidamente aqui, ó, um GPS comum ele faz a comunicação com uma determinada quantidade de satélites. O GPS de topografia são diversos satélites que fazem a comunicação aqui e mandam um sinal para esse
GPS. Então, ele vai juntar cada satélite, a informação de cada satélite aqui, ó. Vamos supor que ele está instalado nesse ponto aqui. Então, cada satélite está mandando para o GPS, indicando para ele qual que é a coordenada que está nesse ponto aqui. Aí ele vai juntar todas essas informações, ou seja, a mesma informação que está vindo de satélites diferentes, e vai fazer uma média para determinar qual é realmente esse ponto específico. Então, de forma resumida, é um equipamento muito mais preciso. E só para título de curiosidade, um equipamento básico desse aí hoje, básico, tá? Não é, digamos assim, o mais completo, de última geração, não. Quer dizer, última geração, né? Porém, básico. Custa em torno aí hoje de R$50 mil um equipamento desse. Né? Os mais completos aí passa de R$100 mil. Então, não é um equipamento muito barato, não. Porém, né, traz aí a facilidade de obtenção de resultados é muito grande. Beleza? Então, próximo. Na primeira aula eu também não apresentei esse equipamento, que é o drone, mas eu comentei sobre ele, né, que ele também pode ser utilizado para topografia, para fazer o mapeamento, né, de áreas. Então vamos supor, a gente tem uma determinada área e precisa ser mapeada. Aí o drone, estando aqui no ponto, né, ou seja, na parte aérea, ele vai fazer várias imagens desse terreno, vai pegar aqui várias imagens, depois todas essas imagens serão unidas para formar um mapa tridimensional, um mapa em 3D do terreno. Então, se a gente juntar, por exemplo, opa, só caiu o material aqui. Se a gente juntar, só um minutinho, pessoal. Se a gente juntar a utilização do drone com o GPS, então o drone mais GPS, o resultado do levantamento ele é excelente, porque o drone vai ilustrar, né? Vai dar uma imagem atual daquele local. E o GPS ele vai dar a precisão exata daqueles pontos, as coordenadas geográficas. Então são duas tecnologias que, quando unidas, fazem um resultado muito bom. E aí, para finalizar, os acessórios, né, que são utilizados aí na topografia. Alguns deles, eu não coloquei todos não, mas os principais. O tripé, né, nós falamos muito e utilizamos, vocês viram que todo equipamento, como o teodolito, a estação, o nível, precisa do apoio, que é o tripé. A baliza é essencial para poder marcar o ponto e elevar o ponto. Por exemplo, olha, o ponto está aqui, no chão, no solo. Então, para que eu não precise olhar para o chão para marcar esse ponto, para mim achar esse ponto, eu vou mirar diretamente na baliza e da baliza eu consigo então achar esse ponto aqui. Então o objetivo principal é levar o ponto topográfico e a gente localizar com mais facilidade. E a régua, né, ou mira, ou escala, que nós também vimos aí em sala e eu fiz um vídeo específico sobre a utilização da mira. Então quem ainda tem dúvida, volta lá na aula, né, tá, os vídeos estão lá na plataforma, volta lá na aula onde eu falo sobre mira, eu disponibilizei na aula passada esses vídeos, 2 vídeos só, curtinho, rapidamente tem lá, volta lá, dá uma olhada para você tirar suas dúvidas lá, ok? Então isso aí foi a aula 1, a apresentação dos equipamentos, a utilização deles e o conceito de topografia. Bom, indo para a aula 2, o que nós estudamos na aula 2? Na aula 2 nós falamos sobre o plano topográfico e as unidades de medidas que são utilizadas em topografia. Aí eu fiz uma pergunta, né? O que é o plano topográfico? Aliás, duas, né? E quais são as unidades de medidas usadas em topografia? Então, o plano topográfico, eu apresentei isso para vocês e tem lá na apostila também. Ele mostra que a superfície da Terra, nessa imagem aqui, ó, no caso à direita da tela aí, que tem o globo, nessa imagem, aqui, ó, nessa imagem podemos observar que o planeta ele não é quadrado e nem retangular, ou seja, aparentemente ele não tem uma forma plana. E aí você pode observar que aqui em cima tem a representação, né, de um determinado plano topográfico, mostrando que a superfície, o local em que foi levantado, está sendo representado de forma plana.
Então é mais ou menos assim, é como se eu pegasse uma bola, uma esfera, e tirasse ali uma estrutura como se fosse uma folha de papel A4, ou seja, é totalmente plana, numa superfície que é arredondada. Então, quando a gente faz isso, se você observar aqui agora na figura da esquerda, né, nós temos aqui a representação de um pequeno triângulo e tem essa partezinha aqui, ó, que mostra o pedacinho que falta quando a gente faz um levantamento topográfico, dependendo do tamanho da área, a curvatura da Terra vai influenciar. Como eu disse em sala, na maioria dos serviços de topografia que nós fazemos, não, serviço de pequenas áreas. Mas, por exemplo, se for um serviço de longa distância, que eu vou utilizar, por exemplo, satélites ou outros equipamentos mais modernos, aí sim a curvatura da Terra vai sofrer influência. As cartas de navegação, por exemplo, né, o navio, quando ele vai fazer o acompanhamento aí, através de cartas de navegação, mapas, a curvatura da Terra sofre grande influência nesse processo de navegação. Por isso que dependendo do ponto em que a pessoa estiver, né, no caso lá o comandante do navio, se ele não tiver bastante conhecimento, chega um ponto que parece que o mar está acabando, né? Parece que você não consegue ver mais à frente. É porque a curvatura da Terra ela sofre influência no campo de visão. Ela exerce influência, né, no campo de visão de quem está conduzindo ali o navio. Então, esse é o plano topográfico. Aí eu coloquei aqui, né, é a representação do terreno sobre uma superfície plana, que é o que está aqui, ó. Então vamos lá, próximo slide. As unidades de medidas. Quais são as unidades de medidas que nós estudamos em topografia? Existem muitas unidades de medidas, porém nós estudamos só algumas, não foram todas ainda, porque não deu tempo, né, de vermos todas ainda. Mas a que nós estudamos é o sistema sexagesimal, onde o globo terrestre ele é dividido em 360 partes. Essas 360 partes são os 360 graus. Então, por isso sistema sexagesimal, 360 partes. Cada partezinha do globo ela é dividida em graus, minutos e segundos. De que maneira essas 360 partes são representadas? Então, nós temos grau, minuto e segundo. Por exemplo, 10 graus, 20 minutos e 10 segundos. Então, esse sistema sexagesimal, mas essa palavra sexagesimal, de onde que ela vem? O que significa isso na verdade? Que esse sistema, ok, né? É um conjunto de normas, regras, procedimentos, isso forma um sistema, mas e a palavra sexagesimal? Veja bem, deixa eu só voltar aqui, apagar isso aqui, e só um minutinho, tentar apagar isso daqui, vou voltar aqui de novo, isso. O que é o sistema sexagesimal, então? Olha só, 1 grau equivale a 60 minutos. 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, veja bem, o sistema sexagesimal, isso significa que cada parte é subdividida em 60 partes. Então, se o globo terrestre é dividido em 360 graus, cada grau é subdividido em minutos. Então, cada grau equivale a 60 minutos. Então, o globo terrestre já é dividido em 360 graus, 360 partes. Essas 360 partes, cada parte dessa,
que é 1 grau, subdivide-se em 60 minutos. E cada minuto subdivide-se, aliás, aqui, cada minuto, né? Cada minuto aqui, ó, subdivide-se em 60 segundos. Então, por isso, o sistema sexagesimal. A estrutura do planeta, a representação, né, do globo terrestre é dividido em 60 partes, 360 partes, sendo elas graus, minutos e segundos. Ok? A aula 3 e 4 eu vou deixar para o próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo. Então, próximo vídeo, aulas 3 e 4.